prosseguimento à nossa academia sobre a arte de viver bem. Hoje eu quero falar com vocês sobre a perca, sobre os períodos solitários de crise que nós temos, onde nós perdemos alguma coisa e não sabemos lidar com isso. Nesses momentos, normalmente é difícil de entender o que é que Deus tem para ensinar para cada um de nós, mesmo porque nós não imaginamos Deus envolto em meio às percas, em meio ao sofrimento, em meio aos reversos que a gente passa pela vida. A gente imagina somente Ele quando existe uma grande proporção de bênçãos acontecendo, então nós acreditamos que pacote especial de Deus para a gente está pronto. Mas Deus também prepara momentos para a gente que não são tão fáceis e que nós vamos entender como um momento de bênção, um momento de aprendizado com Ele. Por falar em perca, eu acho que se faz comum nós falarmos de um servo de Deus que passou por situações muito complicadas. O nome dele era Jó e a Bíblia diz que ele perdeu tudo que ele tinha. Se nós examinarmos a história dele, nós vamos ver que ele não perdeu apenas as coisas que ele tinha. Ele perdeu as coisas, perdeu as pessoas que estavam em volta dele. Ele realmente teve grandes percas. Tenha em mente assim, olha, a Bíblia não enfeita a história de Jó. Quando a Bíblia fala de homens e mulheres de Deus, a Bíblia vai tratar exatamente o que as pessoas são. Ela vai tratar a verdade sobre a vida dessas pessoas, o que elas foram, o que elas representaram, e em alguns casos, como o de Jó, até o que Jó representava para Deus. Vai dizer o que as pessoas fizeram, como elas agem e de uma certa forma, se elas fracassam ou não fracassam. Dentro da lista de bens de Jó, espirituais e até mesmo materiais, a Bíblia vai nos dizer que ele perdeu muita coisa. Em primeiro lugar, ela vai dizer que mesmo sendo um homem íntegro, Jó 11, versículo 1, ele foi tocado e ele perdeu coisas que ele amava. Não é possível ser muito melhor do que Jó, já que Jó, aos olhos de Deus, era um homem reto. Jó 11, versículo 1 diz assim, que ele era íntegro, reto, temente a Deus e que não se desviava do mal. Uma outra situação também que a gente percebe é que Jó ele tinha uma grande família. Salmos 127, versículo 13, fala sobre a questão de um homem abençoado que enche a sua aljava de flechas e que essas flechas representam os filhos, né? Jó ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Na realidade, ele tinha 10 filhos ao todos, e me parece que isso é uma grande bênção para aquele homem do Antigo Testamento. Ele tinha uma boa colocação nisso. Terceiro, havia uma abundância de bens a respeito de Jó. Inclusive, a Bíblia diz que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas e uma grande quantidade de servos. Outra coisa que Jó tinha era prestígio, né? Hoje é muito comum a gente buscar o prestígio, mas Jó ele tinha prestígio. O texto diz que Jó era o homem mais pesado, né? O bem pesado daquela época. Isso não quer dizer que ele era gordo ou obeso. O significado para aquilo é que ele tinha uma prosperidade, ele era um homem próspero. Ele era eminente, era popular, as pessoas conheciam Jó. A maioria dos eruditos da Bíblia acreditam que Jó viveu na época dos patriarcas e que nos lares se falavam de Jó. Ele era uma pessoa bem reconhecida. É importante que fique claro que, em termos humanos, Jó ele não mereceu essas percas sofridas. Como nós já vimos no começo, o próprio Deus testemunha dele sobre ele ser uma pessoa fiel, uma pessoa reta, uma pessoa íntegra, né? E aí vem uma afirmação que eu posso fazer para vocês. Nem sempre aquilo pelo que nós estamos passando, são consequências dos nossos erros. Às vezes são lugares que Deus está nos levando para cuidar da nossa vida, para tratar e para nos ensinar lições importantíssimas, das quais serão cruciais em nossa vida. Alguns dos povos de Deus, eles sofreram grandemente e eles sofreram sem merecer o sofrimento. Deus simplesmente estava ensinando. O fato que Jó era um homem piedoso, ele era um homem admirável, e mesmo assim ele teve uma situação de perca. E como ele deu com a situação de perca é uma grande lição para mim e para você. O texto bíblico diz que ele perdeu suas casas, ele perdeu seus filhos,
ele perdeu a sua saúde, ele perdeu o seu negócio. Descreve simplesmente que ele era um homem que tinha posses, ele estava confortável, ele estava próspero e estava seguro. Alguns, ao lerem as palavras, poderiam pensar: quem não iria de repente andar com Deus se tivesse esse estilo de vida? Quem não iria andar com Deus se não estivesse cercado de segurança ao seu redor? E quem não iria andar com Deus se não estivesse cercado de bens? Foi exatamente essa abordagem usada por Satanás diante do Senhor. Ele diz o seguinte: a tua cerca está ao teu redor, se o tocares, ele irá amaldiçoá-lo. Então nós vamos imaginar, ou vamos examinar agora essa história de Jó, como que ele lidou, ou como ele tratou a questão da perca e ainda permaneceu fiel. Os textos bíblicos de Jó 1, 13 a 19, nós vamos ler apenas esse agora a princípio, diz o seguinte: sucedeu um dia em que os filhos e as suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou as suas ovelhas, os seus servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer a nova. Falava ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer a nova. Também esses falavam ainda quando veio outro e disse: estando seus filhos e suas filhas comendo e bebendo vinho em sua casa, aliás, na casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só escapei eu para trazer a boa nova. Aliás, a nova, né? Não era nem boa nova. No instante você sentiu um movimento rápido, golpe a golpe do relato, né? Não é uma coisa tão simples. Jó estava seguro, confortável, confiante, logo depois de levar os seus filhos e filhas em oração diante de Deus. Eles morreram um após o outro, sem aviso. Perdeu os 10 filhos adultos. Como Jó reagiu? Começou dizendo nu, e a palavra nu aqui ela não é descabida. Ele está dizendo assim: eu não tenho nada, eu não vim com nada, eu sou totalmente dependente de Ti, Senhor. Totalmente dependente de Ti. Ele adora o Senhor dizendo da seguinte forma: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor, o Deus, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não levantou os punhos para os céus, não amaldiçoou a Deus. Ele orou, não mergulhou em autopiedade, gemendo: porque eu, Deus, porque eu? Ele simplesmente adorou a Deus. É tentador pensar, ele era um tipo raro, uma espécie de cristão de 6 milhões de dólares. Eu não sou assim, esse não é o meu mundo. Normalmente a gente pensa dessa forma. Jó não era, porém, tão especial assim. Ele era simplesmente um homem de Deus. A sua vida, ela estava ligada a Deus. Ela estava nas mãos de Deus. Nós usamos isso muito como um bordão de que a nossa vida está na mão de Deus, de que nós estamos na mão de Deus, mas estar na mão de Deus tem a ver com o que nós acabamos de ver na história de Jó. Ele sofreu, o resto do livro vai contar o que houve, como que foi o sofrimento, e Jó era realista em todo o sentido da palavra, mas ele não culpou Deus, ele não pecou. Isso mostra que é possível você passar por uma perca e não culpar a Deus. É possível você passar por uma perca e você não pecar. Pais e mães, isso mostra que mediante o poder de Deus é possível manter a confiança vital quando chega a calamidade de perder um filho. Homens de negócio, vocês que são estudantes, quando verem o seu sonho morrer,
ou seu negócio às vezes não ir tão bem, é possível manter-se fiel. Essas crises elas acontecem, mas Deus, Ele é com a gente, Ele está conosco. Ela nos faz amadurecer. As percas, elas de certa forma nos lapidam e elas fazem da nossa vida algo mais forte, ela nos fortalece diante de algumas tragédias. Nosso amigo Jó não culpou Deus, então ele não pecou. Em busca de uma razão lógica, pensamos, bem, pelo menos ele tinha saúde. E aí nós vamos ter que continuar a leitura para ver que não era bem assim. Jó, versículo 7 e 8 do capítulo 2, vai dizer o seguinte: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó tomou um casco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Que quadro trágico! Jó estava coberto da cabeça aos pés por aquelas secreções, por aquelas úlceras, e ficava ali sentado sobre as cinzas, coçando-se com cacos de telha, cacos de barro. Acabou? Não. Entra em cena a mulher de Jó, com a sua incrível contribuição. Veja o que ela diz ao marido: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Vocês já pararam para pensar o que é isso? Agora, Deus tinha um grande propósito na vida de Jó. E nós vamos ler o versículo 10 do capítulo 2, que diz o seguinte: mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Amém. O Deus de Jó não era uma criatura graciosa na beirada do céu, atirando presentinhos embrulhados em papel prateado, dizendo: isso vai deixá-lo feliz, você vai gostar. O Deus que Jó estava contemplando não era aquele que abençoava ele o tempo todo e que derramava bênçãos do céu. Não era aquele que enchia o bolso dele com contribuições e fazia dele um homem próspero naquele exato momento, muito embora já tivesse feito antes. O Deus soberano dos céus dispõe e dispensa o que traz a glória a Ele. Ele nos envia não só o que é bom, mas também as adversidades. E isso contribui para o nosso crescimento e amadurecimento. Está vendo essa verdade? Temos recebido o bem e não receberíamos o mal também? Pare para pensar sobre isso. Você está pronto para receber a adversidade na sua carne? Na perspectiva horizontal, você vai ficar ressentido, vai fugir dela, vai sentir amargura em relação ao Senhor e dirá: que tipo de Deus é esse? Mas na dimensão espiritual vai reconhecer que Ele tinha o direito de enviar tanto o desagradável quanto o agradável. Se esse conceito é algo que parece incomum para você, você jamais poderá perseverar em meio à pressão. Você vai explodir diante dela e por causa dela. Ouça, nosso maior alvo na vida não é ser feliz, não é ficar satisfeito, não é ser abençoado. Nosso maior alvo na vida ainda é glorificar a Deus. O grande alvo de Deus para as nossas vidas é glorificá-lo, como disse o apóstolo Paulo, quer pela vida, quer pela morte. Filipenses 1, versículo 20. Ouça o conselho de Jó. Jó 5, 17 a 22 diz o seguinte: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não despreze, pois, a correção do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere as suas mãos e cura. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estará encoberto, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. Quando você sofre a perda, tal coisa não significa que Deus está sendo desobediente. De fato, pode significar que está bem no centro da vontade de Deus. Às vezes você pode dizer assim: mas será que eu desobedeci em alguma coisa? Será que eu estou contribuindo para que isso aconteça? Nem sempre é assim.
com Jó não foi assim. O caminho da obediência é muitas vezes marcado por períodos de sofrimento e de perca. E isso ainda é contributivo para a nossa vida. Agora, vamos tentar alinhar o nosso pensamento à perspectiva certa. Nós cristãos devemos nos lembrar de que Deus conhece o caminho. Jó 23, versículo 10 a 14 diz o seguinte: porém ele sabe o meu caminho, provando-me ele sairei como ouro. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca guardei mais do que a minha porção. Mas ele resolveu alguma coisa que então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará, porque cumprirá o que está ordenado ao meu respeito. E muitas coisas como esta ainda tem consigo, pois cumprirá o que está ordenado ao meu respeito. Você já parou para pensar a respeito disso? Que Deus ele vai cumprir o que ele tem de propósito para você? Você sabe o que temos que fazer ao nos deparar com esse verso? Temos de mudar a nossa perspectiva. Temos de forçar a nós mesmos para vê-la de acordo com o ponto de vista de Deus. O que é considerado agora como perda resulta mais tarde em lucro. O Senhor restaurou as riquezas de Jó, aumentou todos os bens que ele tivera, 2 vezes dobrou a sua prosperidade. Contudo, precisamos tomar cuidado para não fazer dessa situação específica um princípio geral. As bênçãos do Senhor nem sempre são tão tangíveis ou medidas em dinheiro. Quando ele recompensa após uma perca, confere traços internos de caráter, dá uma paz profunda, proporciona coisas que o dinheiro não pode tocar. A segurança substitui a insegurança. Recebemos o propósito, a direção, renovados. Ganhamos um coração compreensivo, compassivo, juntamente com sabedoria que não possuíamos antes. Você sofreu alguma perca recentemente? Talvez a ferida ainda esteja sangrando, talvez seja muito cedo para saber a razão. Para sermos francos, é possível que nunca saiba o porquê. Mas apesar de tudo, pode acreditar, Deus não o deixou. Ele está ali, não vai abandoná-lo. Você pode perseverar no Senhor como Jó perseverou. Nos lembremos da conhecida oração das pegadas na areia. Podemos nos sentir sozinhos, abandonados, esquecidos, mas isso não acontece na verdade. Em tempos de perca, nosso Deus nos carrega com carinho em seus braços. Ele nos carrega em seu colo. Ele está sempre presente. Hoje nós vimos sobre a tensão ou sobre a pressão de perder alguma coisa. E com uma história que realmente tem propriedade, a história do servo de Deus, Jó. No próximo encontro nós veremos outras 2 formas de pressão que tentam nos fazer desistir e também os princípios para continuarmos perseverando firmes conforme o propósito de Deus. Mas eu quero deixar um versículo para você, para que você não apenas leia, mas que você decore, que você guarde, porque ele faz muito sentido diante do momento de percas. Jó 19, versículo 25, quando Deus diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Que Deus te abençoe e que diante da perca você seja vitorioso como Jó foi vitorioso. Até a próxima transmissão.